Pronto, tá gravando. Então tá, gente. O que diz no exercício 1? Ó? O exercício 1 é de poliedros. Ele vai falar o seguinte. Um poliedro convexo é formado por 4 faces triangulares, 2 faces quadrangulares e uma face hexagonal. Está perguntando qual é o número de vértices que eu tenho nesse poliedro. Então tá, gente. Olha só. Vamos analisar comigo o seguinte. Eu tenho o que aqui? Eu acabo tendo essa relação aqui, ó. Vamos pensar comigo. Eu tenho 4 faces triangulares, 2 quadrangulares e uma hexagonal. Somando tudo, eu vou ter quantas faces? Eu tenho 7 faces, tá bom? Como eu quero encontrar a quantidade de vértices, essa quantidade de vértices eu vou encontrar como, gente? Eu vou encontrá-la, opa, eu estou vendo e não estou... agora sim. Eu vou encontrar essa quantidade. Eu tenho, então, novamente, ó, eu tenho 4 faces triangulares, né? 2 quadrangulares e uma hexagonal. Isso vai me dar o quê? Um total de 7 faces. Beleza. E eu preciso saber a quantidade de vértices. Como é que eu vou fazer isso? Para saber a quantidade de vértices, eu vou fazer o quê? Eu preciso fazer o cálculo das arestas, saber quantas arestas que eu vou ter aqui. Então, a minha quantidade de arestas vai ser o quê? Quantidade de faces que eu tenho de cada tipo vezes a quantidade de lados. Quantidade de faces de cada tipo vezes a quantidade de lados. Quantidade de faces de cada tipo vezes a quantidade de lados. Isso aqui tudo dividido por 2. Tá? Então, aqui vai dar quanto? Aqui vai acabar dando 12, mais 8, mais 6, que somando tudo, isso aqui vai dar 26. 26 dividido por 2 vai dar 13. Então, eu tenho 13 arestas. Ok? Se eu tenho 13 arestas, é só aplicar na relação de Euler. Então, face mais vértice é igual a quem? Aresta mais 2. Isso aqui vai acabar dando o quê? Vai acabar dando um total de 7 vértices. Beleza? Tranquilo? Depois, gente, o que nós temos? Ô, professor, Oi. não é 8, não? Aqui vai dar... é 8, não é 7, é 8. Verdade, é 8. Pronto, é 8. Tá? Fechou? Entendido? Podemos ir para 2? Então, só arruma ali, a quantidade de vértices acaba sendo 8, não 7. Vamos para 2, então. Né? O que diz na 2? Na 2 você tem o seguinte. Ó. Na 2 você tem isso aqui. Ó. Um poliedro tem 11 faces que tem... Um poliedro de 11 faces, aliás, tem 6 faces triangulares e 5 quadrangulares. E está perguntando o número de arestas e o número de vértices. Então, vamos lá. Vamos ver como é que vai ficar essa coisa então, gente. Eu vou acabar tendo o seguinte. Ó, eu tenho 6 faces triangulares e 5 faces quadrangulares. Isso aqui vai me dar o quê? Vai me dar um total de 11 faces. Para encontrar a quantidade de arestas, mesmo esquema que eu já expliquei para vocês. Ó. Número de faces de cada tipo vezes a quantidade de lados. Número de faces de cada tipo vezes a quantidade de lados. Isso aqui tudo sendo dividido por quanto? Isso aqui tudo sendo dividido por 2. Tudo bem? Então, ó, isso aqui vai dar quanto? 6 vezes 3, que é 18, mais 4 vezes 5, que vai dar 20. Vai dar quanto? 38 por 2, que é 19. Aplicando Euler, eu vou ter o quê? Face mais vértice, aresta mais 2. 11 mais V igual a 19 mais 1. 19 mais 2, 10. 19 mais 2 é 21. 21 menos 11, que vai dar 10. Então, nota que eu tenho 19 arestas e 10 vértices. Ok? Fechou? Depois, ó, o que nós temos? Nós temos a letra C. O que diz a letra C? Ó, então, 19 e 10. Letra B aqui, tá? E, ó, exercício 3. Um poliedro convexo possui 2 faces pentagonais e 5 quadrangulares. E está perguntando quantos vértices tem esse poliedro.
Então, ó, nota que eu tenho 2 pentagonais e 5 quadrangulares. Vamos dar uma olhadinha como é que fica isso então. Ó. Então, 2 pentagonais e 5 quadrangulares. Isso aqui vai me dar o quê, gente? Isso aqui vai me dar novamente um total de 7 faces. Nota que os exercícios de vestibular, eles sempre pegam quantidades baixas, números baixos, para a quantidade de faces, para a quantidade de aresta e para a quantidade de vértice, tá? Por quê? Porque você precisa de uma série de cálculos, você tem que ter esse raciocínio de achar a quantidade de arestas para depois achar a quantidade de vértices. Então, vocês colocam muitas faces de muitos tipos, colocam um poliedro muito grande, né? Se torna inviável fazer a resolução do exercício rápido. Por isso que vocês têm esse número baixo de valores. Tá? Então, ó, como é que vai ficar essa coisa? Tu vai acabar tendo 2 vezes 5, né, 2 faces com 5 lados, que vai me dar um total de 10, mais 5 vezes 4, que vai dar 20. Somando tudo, vai dar 30, né? 30 dividido por 2, que vai acabar me dando o resultado como sendo 15. Então, eu tenho o que, gente? Eu acabo tendo 15 arestas. Aplicando na relação de Euler, eu vou ter quantos vértices? Eu acabo tendo 10 vértices. Ok? Beleza? O que nós temos depois, gente? Exercício 4. Ó. O que diz na 4? Eu só vou pedir para quem está com o áudio ligado para deixar ele desligado, tá? Para não dar problema. Então, olha só. Exercício 4. O que diz na 4, gente? 2 blocos de alumínio em forma de cubo, com arestas medindo 10 centímetros e 6 centímetros, são levados junto à fusão e, em seguida, o alumínio líquido é moldado em um paralelepípedo reto de arestas 8, 8 e x. E eu preciso saber qual é essa terceira dimensão deste paralelepípedo. Então, vamos lá. Como é que vai ficar esse cara? Eu tenho que saber o quê? Quais são os volumes dos 2 cubos, para a partir disso eu conseguir achar o volume do paralelepípedo. Então, ó, no cubo maior, gente, a aresta do cubo maior mede quanto? Mede 10. Então, 10 centímetros ao cubo vai me dar o quê? Vai me dar 1000 centímetros cúbicos. Tudo bem? No cubo menor, ó, 6 ao cubo vai dar quanto? Vai dar 216 centímetros cúbicos. Nota que o volume do paralelepípedo, ele é quem? Ele é a soma desses dois caras aqui, ó, a soma desse com esse. Eu estou somando os dois volumes. Somando os dois volumes, eu vou ter o quê? Um volume total de 1.216 centímetros cúbicos. E lembra, gente, que o volume do paralelepípedo é dado por quem? É dado pelo produto das 3 dimensões. Ou seja, o A vezes o B vezes o C. Né? E o que acontece? Eu já tenho o valor de 2 dimensões. Eu sei que 2 dimensões são iguais, valem 8. Ou seja, 1.216 vai ser o quê? 8 vezes 8 vezes x. 8 vezes 8 é 64. Portanto, 1.216 vezes, aliás, igual a 64x. 64 está multiplicando, passa dividindo. Vou acabar tendo quem? 1.216 dividido por 64, que vai me dar quanto? Vai me dar como resultado o 19. Ok? Beleza? Depois, o que nós temos? Nós temos o exercício 5. Ó, o volume de uma caixa cúbica é de 216 litros. Qual a sua medida? Qual a medida da sua diagonal em centímetros? Gente, toma muito cuidado com esse tipo de conversão de medida, tá? Por quê? Olha só. O exercício, ele está pedindo o quê? O exercício está me dando um volume em litros e está pedindo a diagonal em centímetros. O que eu vou fazer, pessoal? Eu vou ter o seguinte, ó. Eu sei que cada litro, pessoal, 1 litro
é a mesma coisa que o quê? 1 litro é o mesmo que 1 decímetro cúbico, tá? Cada litro é 1 decímetro cúbico, ou seja, se eu tenho 216 litros, eu acabo tendo o quê? Eu acabo tendo 216 decímetros cúbicos, tudo bem? E o que é 1 decímetro cúbico? 1 decímetro cúbico é 10 vezes 10 vezes 10, ou seja, são 1000 centímetros cúbicos. Portanto, convertendo de novo, eu vou ter que o quê? Que o volume desse cubo vai ser do quê? Vai ser de 216.000 centímetros cúbicos. E o que acontece? Como é que eu acho a aresta de um cubo? A aresta do cubo vai ser a mesma coisa que o quê? É a mesma coisa que a raiz cúbica do volume. Tá? Não esquece disso. Toda vez que eu tenho um cubo e eu quero saber a medida da aresta, a aresta vai ser quem? Raiz cúbica do volume. Então, a aresta vai acabar sendo o quê? Vai ser raiz cúbica de 216.000, que é a mesma coisa que quanto? Que 60 centímetros. Então, se a aresta mede 60 centímetros, a diagonal do cubo vai ser quem? É a medida da aresta vezes raiz de 3. Portanto, a diagonal do meu cubo vai medir quanto, gente? A diagonal do meu cubo mede 60 vezes raiz de 3. Tá bom? Tomem bastante cuidado com essa conversão aqui, ó, de passar de litro para decímetro e depois de decímetro para centímetro, tá? Tem que tomar bastante cuidado com esse tipo de relação aqui, beleza? Tranquilo? Depois, nós temos o exercício 6. O que diz na 6? Ó? Vamos dar uma olhadinha. Considere uma pirâmide de base quadrada com todas as arestas medindo 6 metros. Eu quero saber qual é a altura dessa pirâmide. Então, ó, eu sei que eu tenho uma pirâmide que a base é quadrada, tá? E todas as arestas elas medem 6 centímetros. Ou seja, se todas as arestas medem 6 centímetros, significa o quê? Significa que a aresta da base mede 6 centímetros e a aresta lateral também mede 6 centímetros. E eu não posso esquecer do quê? Eu não posso esquecer que a base da minha pirâmide é o quê? É uma base quadrada, tá? Então, como é que vai ficar essa coisa? Eu preciso saber a altura. Tendo a relação da medida da aresta lateral, eu vou acabar fazendo o quê? Quem que eu posso usar para descobrir isso? Eu posso usar essa relação pitagórica aqui, ó. A aresta lateral ao quadrado é o quê? Raio da base ao quadrado mais altura ao quadrado. Como eu estou falando de um quadrado, como é que eu calculo o raio da base? O raio da base vai ser quem? L, que é a medida do lado do quadrado, raiz de 2 sobre 2. Portanto, o raio vai ser quem? O raio desse quadrado vai acabar sendo quem? O 6, que é a medida do seu lado, vezes raiz de 2, dividido por 2. 6 dividido por 2 é 3. Esse carinha aqui é o meu raio. Esse cara é o raio do meu quadrado. Eu sei a medida da aresta lateral, é só jogar na fórmula pitagórica. Vou ter o que então? Vou ter 6 ao quadrado igual a medida do raio, que é 3 raiz de 2 ao quadrado, mais h quadrado. 6 ao quadrado é 36, mais 3 ao quadrado, que é 9, raiz de 2 ao quadrado, que é 2, mais h ao quadrado. Então, 36 igual a 18, jogo 18 para o outro lado, 18 igual ao quadrado, a altura vai ser quem? Raiz de 18. Lembra que raiz de 18 é a mesma coisa que 9 vezes 2. E eu vou acabar tendo o quê? Eu acabo tendo que a altura dessa pirâmide, ela vai ser o quê? Ela vai ser de 3 raiz de 2 centímetros. Tá? Então, assim, gente, a ideia aqui era realmente dar uma revisada em tudo que a gente viu. Tá? Então, era mesmo só para nós darmos parar as últimas arestas em relação à geometria espacial. Ó,
Exercício 7. O volume de uma pirâmide regular hexagonal, cuja altura mede 3 raiz de 3 metros, e o perímetro da base mede 12, vai ser quanto? Então, vamos lá. O que eu vou ter aqui? Ó? Eu acabo tendo o seguinte. Eu sei que a altura dessa pirâmide é quanto, gente? A altura dessa pirâmide é de 3 raiz de 3 metros. Essa aqui é a minha altura. O perímetro é 12. Só que como a minha base é hexagonal, 12 dividido por 6 vai me dar o quê? Vai me dar a aresta da base medindo 2 centímetros. O que mais que eu sei? Que a área da base... Eu preciso saber o que agora? Eu tenho a altura, o volume da pirâmide vai ser o quê? Lembra que o volume da pirâmide é a área da base vezes a altura dividido por 3. Então, falta descobrir o quê? Quanto é que vale a área da base? E a área da base do hexágono é o quê? 3 vezes a medida do lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 2. Então, a área da base vai ser o quê? 3 vezes 2 ao quadrado, raiz de 3 sobre 2. 2 ao quadrado é 4, né? Então, 3 vezes 4 vai dar 12. 12 raiz de 3 por 2, que vai acabar me dando uma área de 6 raiz de 3. Então, volume vai acabar sendo quem? 6 raiz de 3 vezes 3 raiz de 3 dividido por 3. 6, isso, o que vai acontecer? Ó? Raiz de 3 vezes raiz de 3 é 3. Eu posso simplificar aqui. O que vai acabar sobrando? 6 vezes 3, que vai dar quanto? Vai dar 18. O volume, então, dessa pirâmide é quanto? É de 18 metros cúbicos. Beleza? Tranquilo? Depois, o que nós temos? Exercício 8. Vamos lá na 8. Ó, na 8 é um exercício da UFSC. O que diz ali? Ó? O volume de um prisma hexagonal de 2 centímetros de aresta da base é de 42 raiz de 3 centímetros cúbicos. E quer saber qual é a área lateral desse prisma. Então, vamos lá. O que nós temos aqui, gente? Olha só. Deixa eu só tirar para cá. Aqui, pronto. Então, ó, exercício 8. Deixa eu aumentar ele aqui. Ó, o que a gente sabe? Eu sei que a aresta da base dele mede 2 centímetros e o volume dele é quanto? É de 42 raiz de 3 centímetros, tá bom? Cúbicos. Eu preciso descobrir o quê? Para eu descobrir a área lateral, lembra que a área lateral do prisma, vai ser o quê? Vai ser o número de lados que a base apresenta, vezes a medida da aresta da base, vezes o quê? Vezes a medida da altura. Eu tenho o quê? Eu já tenho essas duas informações. Eu sei que aqui é 6 e eu sei que aqui é 2. Falta descobrir o quê? Falta descobrir o H. Como é que eu vou achar essa altura? Pelo volume. A área da base vai ser quem? Nota, de novo, é um hexágono. Vai acabar tendo quem? 3 vezes 2 ao quadrado, raiz de 3 sobre 2. Lembra, 2 ao quadrado é 4. 3 vezes 4 vai dar 12. 12 dividido por 2 é 6. A minha área da base vai acabar sendo quem? 6 raiz de 3 centímetros cúbicos. Tá? Então, o que vai acontecer? Se a área da base mede 6 raiz de 3 centímetros cúbicos, eu tenho volume, dá para achar a altura. Por quê? Volume é igual à área da base vezes a altura. Tá bom? Então, 6 raiz de 3 está multiplicando, passa dividindo. Minha altura vai ser o quê? 42 raiz de 3 dividido por 6 raiz de 3. Beleza? Então, minha altura vai acabar sendo quem? Minha altura vai valer 7. Então, eu já sei que a altura aqui vale quanto? Vale 7. Multiplicando as 3 dimensões, né? Quantidade de lados, aresta da base e altura, eu vou ter que a área lateral ela é de 84 centímetros cúbicos. Gente, é importante vocês perceberem que os exercícios da UFSC que envolvem esse assunto, eles não são exercícios mirabolantes, eles não são coisas do outro mundo. Eles são coisas bem mais tranquilas de se trabalhar. Tá?
Eu tenho que tomar cuidado com esse tipo de exercício? Tem que tomar cuidado porque pode aparecer uma pegadinha. Mas eles não têm nada demais, né? Pelo menos a geometria espacial da UFSC, ela é muito tranquila, tá? Claro, tu sempre vai ter que fazer mais que um cálculo, mas ela é bem acessível, tá bom? Ela segue bem esse modelo dos exercícios que eu passei para vocês até agora, tá bom? Vamos fazer a 9 então, né? O que diz na 9, ó? Na 9 nós temos o seguinte: qual o volume do prisma reto de raiz de 3 metros de altura, cuja base é um hexágono de raiz de 2 metros de lado? Então, vamos lá. Na 9 nós temos o seguinte, ó. Eu tenho que a altura mede raiz de 3 e a aresta da base mede raiz de 2. Como é um prisma, basta eu fazer o quê? Achar a área da base e multiplicar pela altura. Então, ó, a minha aresta da base mede raiz de 2. Então, a área da base vai ser o quê? 3 vezes raiz de 2 ao quadrado, raiz de 3 sobre 2. Lembra, ó, raiz de 2 ao quadrado é 2. Posso simplificar aqui, vai sobrar o quê? Sobra 3 raiz de 3 metros quadrados. Tá? Então, o que vai acabar acontecendo? Ó? A minha área da base é 3 raiz de 3. Multiplicando a área da base vezes a altura, o que eu vou ter, gente? Eu vou acabar tendo 3 vezes 3. Lembra? Raiz de 3 vezes raiz de 3. Quando eu multiplico duas raízes quadradas iguais, fico radicando. Isso aqui é 3. Então, pronto. Então, o que vai acontecer? Então, 3 vezes 3 que vai me dar como resultado o 9. Tá bom? Beleza? Alguma dúvida até aqui? Gente, o exercício 10, deixa só eu voltar lá. Eu não sei se tem algum erro de digitação nele, alguma coisa assim, tá? Ele não bate, a resposta não bate com as alternativas encontradas, tá? Eu resolvi esse exercício mais de uma vez e eu não sei dizer para vocês se foi eu que errei quando eu tirei o exercício do banco de dados ou o que houve, tá? Mas a resolução não bate. A resposta que ele dá não bate. Porque diz assim, ó, o cone foi formado a partir de uma chapa de aço no formato de um setor de 12 centímetros de raio e ângulo central de 120 graus. E está perguntando qual é a altura desse cone. Então, vamos ver rapidinho aqui como é que fica a resolução dele para eu fazer a chamada. Aliás, faltam... Não, dá tempo. Dá tempo de fazer ele rapidinho. Ó. Então, o que vai acontecer, gente? Ó, lembra que o raio do setor circular que dá origem ao teu cone, ele vai ser quem? Ele é a geratriz. E o ângulo central que o define é quanto? É 120 metros. Opa, não é esse aqui. Não é essa. Opa, não. Não. Aqui, olá pessoal. Aqui. Não. Acabou. Não, eu fiz besteira. Não veio a resolução que era para ter vindo. Então vamos fazer o seguinte. Na última aula eu ponho a resolução ali bonitinha. Eu vou parar a gravação agora.